Pessoal, vamos iniciar a nossa aula número 2 e o tema de hoje é períodos do ciclo de vida, tá? Dando continuação ao nosso conteúdo do desenvolvimento humano. Então, essa aula de hoje eu vou fazer muita relação do que eu falei na primeira aula, ok? Então, assim, nós temos 8 períodos do ciclo de vida. Quem que determinou isso, Natália? A sociedade, né? Então, a gente pensa assim, o que é infância, o que é adolescente, o que é fase adulta, e a gente fica ali, quando que a criança vira adolescente, o que é puberdade. E aí, a sociedade determina isso por conta de comportamento social, não necessariamente do desenvolvimento, né? Então, a cultura indígena separa esses períodos de ciclo de vida de forma diferente, né? Então, tem algumas tribos indígenas que determinam um período de vida assim. Começou a andar, deixou de ser um bebê. E aí vai ser criança, né? Até o momento ali da menstruação, né? Depois da menstruação é adulto, até a terceira idade. Então, são idades diferentes. Cada cultura vai determinar esse período do ciclo de vida de forma diferente, tá? Então, o que a gente vai estudar hoje são os 8 períodos de ciclo de vida mais usual aí na ciência, na literatura, que são 8 períodos do ciclo de vida, tá? Deixa eu ver aqui na câmera. Isso. A gente tem a fase pré-natal, antes do nascimento, a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância, a adolescência, jovens adultos, meia idade e terceira idade, tá? Só que essa aula de hoje a gente vai falar da fase pré-natal até a adolescência. Eu vou mandar um texto para vocês falando também dos jovens adultos, meia idade até terceira idade. Mas, como eu disse na última aula, o nosso foco é infância e adolescência, que é os períodos que vão compreender a fase escolar, ok? O nosso tempo é curto, se eu pudesse eu falaria de todos os períodos, mas então o foco será infância até a adolescência. Natália, mas por que separa a primeira infância, segunda infância, terceira infância? É tudo criança. Não, peraí, as coisas não são bem assim. Tanto é que na área de desenvolvimento motor e na área do desenvolvimento humano, nós nos referimos às fases da criança por meses. Então, vira e torna, vocês vão me ouvir falar assim, a criança tem 24 meses, né? Na verdade, são 2 anos. Mas é muito usual para quem trabalha nessa área referir a faixa etária, a idade cronológica da criança por meses. Por que, Natália? Porque uma criança de 10 meses, do ponto de vista do desenvolvimento, é extremamente diferente de uma criança de 8 meses. Uma criança de 1 ano e meio é diferente de uma criança de 1 ano e 11 meses, tá? Por isso que nós temos essa divisão aí de primeira infância, segunda infância e terceira infância. É para dificultar? Muito pelo contrário, é para facilitar, ok? Então, nós vamos iniciar falando da primeira fase, que é a fase pré-natal. Lembra da última aula que eu disse que a gente considera o desenvolvimento na fase da concepção e não do nascimento? Então, não tem porquê a gente falar dos períodos do ciclo de vida sem falar da fase pré-natal, tá? Então, qual vai ser a minha metodologia aqui no vídeo para ajudar vocês a anotarem aí? Eu sei que muita gente gosta de anotar, eu sei que muita gente gosta de escrever. É o seguinte, eu vou falar o nome do período e vou falar a faixa etária que compreende aquele período e vou falar algumas características importantes. Depois que eu falar essas características importantes, eu vou dar alguns exemplos práticos. Lembra que eu falei que eu vou sempre trazer a minha prática para a aula para ficar mais fácil de vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Primeira fase é a fase pré-natal. Pessoal, é a fase de maior crescimento em relação, né, à velocidade, né? É o crescimento mais rápido
do ciclo de vida inteiro. Então, é a fase que o bebê está dentro da barriga, é a fase que ele cresce mais rapidamente. Ah, Natália, são 9 meses. Pensem no que é um óvulo, né? Fertilizado, óbvio. E aquele bebê gordinho que nasce ali, todo enrugadinho, em 9 meses. É um crescimento absurdo, né? Da perspectiva da velocidade, é muito rápido, tá? Também é na fase pré-natal que o bebê está mais vulnerável a influências externas. Por isso que as políticas públicas de saúde, né, as políticas epidemiológicas dão tanto enfoque ao pré-natal, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente tem políticas públicas que valorizam o pré-natal, porque as influências externas interferem diretamente no desenvolvimento do bebê. Natália, mas e daí? É um curso de educação física. O que você está falando isso pra gente? Vocês vão ter relação direta com família, com criança. Vocês serão profissionais de referência, de orientação, né? Outra questão, vocês darão aula para adolescentes. E a gente sabe que a gravidez na adolescência hoje nem é tão um tabu. Então, vocês precisam ter essa informação para orientar esses adolescentes que vão passar por essa fase, né? Não posso ser hipócrita aqui e falar, olha, vocês não vão lidar com essa realidade. Vão lidar sim com essa realidade. Então, o estado emocional da mãe interfere no desenvolvimento do bebê. Abuso de droga e álcool interfere no desenvolvimento do bebê. Nós temos síndromes aí que tem relação direta com o uso de álcool. A gente tem a síndrome alcoólica fetal, que o bebê nasce sindrômico mesmo, tem N problemas no desenvolvimento por conta de abuso de álcool da mãe, né? A gente tem aí já estudos falando sobre o efeito no desenvolvimento do bebê de pais que usam a maconha de forma indiscriminada. Também não quero entrar no mérito, mas existem, né? Vários estudos, é só vocês procurarem. Então, é a fase de maior vulnerabilidade ali. Então, tudo que acontece com a mãe, tudo que acontece no ambiente familiar que aquela mulher grávida está, né, vai influenciar no desenvolvimento do bebê. Isso é fato. Por isso que dentro da área de desenvolvimento motor, na hora que eu vou conversar com a mãe e falar sobre a anamnese, eu pergunto como que foi a gestação, né? Como que foi o nascimento, o perímetro cefálico, lembra que eu falei na última aula? Eu gosto de saber essa informação. A gente tem outras mensurações para avaliar, né, o estado do nascimento, né? A forma do nascimento, que é a escala de Apgar. Depois eu explico para vocês melhor o que é isso. Então, essa fase é uma fase extremamente importante. Por quê? Porque é a fase de maior crescimento do bebê em relação à velocidade, cresce muito rápido e é extremamente vulnerável a influências externas. Outro ponto importante é que o bebê nessa fase intrauterina, ele já tem capacidade de aprendizagem. Então, às vezes, a gente reproduz recursos e não sabe por quê, né? É importante, sim, conversar com o bebê enquanto ele está na barriga, porque ele aprende, ele reconhece tom de voz, ele sabe quem está falando, se é o pai, se é a mãe. Isso vai ajudar no desenvolvimento como? Gente, todo nível de aprendizagem, todo o processo de aprendizagem passa pela afetividade. E é ali na voz da mãe, na voz do pai, de quem esteja conversando com a criança ali ao longo do desenvolvimento fetal, vai auxiliar nessa via afetiva no desenvolvimento do bebê, ok? Então tá, pré-natal, antes do nascimento. Vamos para o segundo período do desenvolvimento do ciclo de vida, o segundo período do ciclo de vida. Primeira infância, que é a minha fase agora que eu estou me especializando. Primeira infância vai de 0 a 3 anos, tá? Natália, por que a primeira infância vai de 0 a 3 anos? Lembra que eu falei que a infância, ela tem períodos específicos. Então, de 0 a 3 anos, tem características que só acontecem ali naquela fase.
de 0 a 3 anos, tá? Também é uma fase de muito crescimento. E aí eu vou tentar exemplificar o tamanho desse crescimento. Então, por exemplo, vocês fazem faculdade vão fazer, né? Faculdade em 4 anos. Vocês vão se tornar professores profissionais em 4 anos, certo? O bebê de 0 a 3 anos, ele aprende coisa demais. Então, o que isso quer dizer? A partir do momento que ele nasce, até os 3 anos, ele aprende a andar, falar, comer sozinho, ele aprende alguns conteúdos pedagógicos como cores e primeira letra do nome. Ele ganha capacidades de memória, de linguagem, isso tudo antes de vocês se tornarem profissionais. Tá vendo como é muita coisa? Então, ele vai sair da barriga da mãe ali, e antes de vocês se formarem, ele já vai estar andando, comendo sozinho, indo para a pré-escola. É um crescimento absurdo, tá? Então, nessa fase, o maior ganho aí é na linguagem, tá? Claro que, lembra que eu falei também na última aula sobre desenvolvimento multidimensional e direcional? Claro que ele vai ganhar em habilidade motora e vai ganhar muito em habilidade motora. Quando a gente chegar na parte de desenvolvimento motor, eu vou falar mais específico do motor, tá? Mas ele ganha muito na área de linguagem, muito na área de comunicação, ele ganha muito no social, ele ganha muito no físico, ok? Não sei se vocês conseguem visualizar um bebê aí, como a cabeça é desproporcional ao corpo. Porque a cabeça da criança na primeira infância, ela precisa ser grande. Lembra que eu falei na última aula e vocês viram? Certeza que vocês viram um vídeo sobre plasticidade neuronal? A criança, ela precisa ganhar neurônio, ela precisa que o cérebro cresça, ela precisa ter essa cabeça grande para ela aprender. E é a maior fase de aprendizagem entre 0 e 3 anos. Por isso que a educação infantil, ela é primordial, ela tem que ser de qualidade. Porque é na fase de 0 a 3 anos que ela vai ter a base de todo o desenvolvimento pedagógico, tá? Por isso que eu amo educação infantil. Eu sinto que eu faço diferença na vida daquelas crianças. Adoro educação infantil, tá? E é nessa fase também que é muito importante professores de educação física, pessoas que vão fazer estágios em educação infantil, né? Natália, mas 0 a 3 anos não tem escola, eu não vou trabalhar com essa faixa etária. Nós temos berçários, nós temos creches, nós temos escolinhas, né, de esportes que já aceitam crianças nessa faixa etária. Então, vocês ignorarem essa faixa etária porque são bebês é um tiro no pé. É um tiro no pé. Porque vai chegar uma hora que você vai ter que lidar com uma criança dessa faixa etária, né? E aí você não vai saber lidar, tá? Então, a gente tem aí educação infantil, a gente tem maternal 1, maternal 2 e maternal 3 em creches, em escolas particulares. E aí você tem o currículo lá, você vai querer dar aula e a direção fala assim, olha, a gente tem vaga para o maternal. E aí? Você não deu atenção para a aula da professora Natália lá na primeira infância. E aí, como você vai dar aula de educação física para um bebê de 1 ano? Aí você vai falar assim, não sei lidar com isso, e você perde o emprego, você perde uma oportunidade, tá? Então, assim, essa fase é uma fase de muito egocentrismo. É a fase do ego mesmo. E por que isso é importante na aula de educação física? Porque quando eu for planejar minha aula, eu vou ter que levar um material para cada um. Eles têm uma dificuldade imensa de dividir material. Não tem isso de dividir. É meu, é tudo meu. A tia é minha, a merendeira é minha, o uniforme é meu, o brinquedo é meu, a tinta é minha, o pai e a mãe é meu, é tudo meu, o mundo é meu. Então, se eu for planejar uma atividade com a ideia de que eles vão fazer algo em dupla e um vai ficar esperando o outro brincar, vai ser uma aula, essa aula vai ser um fracasso. Porque você não entendeu as características do desenvolvimento daquela faixa etária, tá?
Então, tá vendo como é importante a gente saber as características aí de cada faixa etária? Então, de 0 a 3 anos, eles são extremamente egocêntricos. Vai ter briga na hora de dividir material, tá? E também é uma fase, pessoal, de muita sensibilidade oral. E o que isso quer dizer? Eles vão tacar tudo na boca, tá? E isso faz parte do desenvolvimento. Então, eu vou trabalhar principalmente com crianças ali de meses, né? De 6 meses, 7 meses, 10 meses, 1 ano e meio, até 2, né? Eles vão colocar tudo na boca. É a área do corpo da criança que tem mais terminação nervosa. Eles conhecem o mundo pela boca, tá? Formas, tá? Texturas. E por que isso é importante na minha aula de educação física, Natália? Porque todos os meus materiais devem ser limpos. Eu tenho que ficar atento a isso, né? O bebê ainda é vulnerável da questão de imunologia. Eles são poucos imunes. A imunidade é baixa, né? Então eu tenho que limpar meu material. Ai, Natália, é muito difícil, eles colocam tudo na boca. Eu tenho que preocupar com o tamanho do meu material, que eles podem engolir, né? Eu não vou conseguir controlar que 10 crianças não colocam material na boca enquanto eu estou dando aula. Eu tenho que pensar no tamanho do material. Ai, Natália, uma dica boa é fazer atividade com material comestível. Ótimo! E as alergias? Né? Criança tem muita alergia, que tipo de material que tu vai usar? Né? Que eles podem colocar na boca. Né? Então, um exemplo bobo que eu vou dar para vocês, né? Eu gosto muito de trabalhar a questão sensorial com bolha de sabão. E aí, quando tu vai trabalhar com criança maior, a criança sopra a bolha de sabão e tal, Com a primeira infância, você tem que se atentar à pele sensível. Não pode ser um detergente comum. E o olhinho? Que eles vão pôr a mão no olho. Então, tá vendo como é importante cada característica da fase do desenvolvimento para eu planejar a minha aula? Senão eu vou me frustrar e vou desistir. Então, eu tenho que estar preparada para essas características, tá? Vamos lá, para a segunda infância, de 3 a 6 anos. Essa, pessoal, é uma fase que eles são ainda extremamente apegados à família, né? Então, se sua aula for no primeiro horário, eles estão lá chorando porque não quer que a mãe vá embora, porque tá vendo a mãe indo embora, ou a tia, a babá, seja quem for, e aquilo vai causar um transtorno na sua aula. Não é porque a criança é mimada, não é porque a criança é enjoada, é porque eles estão numa fase de desenvolvimento do apego. A família ainda é o centro do mundo deles, né? E nessa fase, eles não têm habilidade de orientação temporal. E aí, o que acontece? A mãe vai lá, não explica pro menino o que ele tem que fazer na escola, ninguém explica para ele por que ele tem que estar na sua quadra, né? E aí ele não entende nada e ele tem um sentimento de abandono gigantesco. Claro que isso, pessoal, é na fase de adaptação escolar. Depois que a criança começa a te conhecer, isso melhora, tá? Porque aí ele vai fazer uma relação de você com o brincar. Então, o professor de educação física tem essa vantagem. Então, nessa fase de adaptação, isso faz parte do desenvolvimento. E você vai ter que planejar a sua aula para melhorar a adaptação escolar. Porque você sabe que essa é uma fase de desenvolvimento do apego, né? É a nível cerebral, a nível psicossocial. Perceberam? Também é uma fase que diminui o apetite. Então, diminuição de apetite e distúrbio de sono. Ai, Natália, o que isso tem a ver com a educação física? Que horas que essa criança comeu antes da sua aula? E sua aula for perto do recreio? Será que essa criança almoçou? Será que ela está bem alimentada? Que horas que ela se hidratou? Por isso que é importante a gente dar uma pausa na nossa aula e falar, todo mundo vai beber água, independente se elas quiserem ou não. A criança ela não tem ainda a própria percepção de sede, né? Ela vai chorar, ela vai ficar enjoada. Às vezes algumas que são mais independentes vão pedir água, mas todas têm que ter essa fase de hidratação, tá? Então a gente tem que se atentar ao apetite, a diminuição do apetite e picos de hipoglicemia e hiperglicemia. Criança também desmaia, tá? Criança também passa mal por nível de glicose.
Então, a gente tem que se atentar aí. Senão, uma criança passa mal aí na sua aula, nessa faixa aí de 3 a 6 anos, tu fica desesperado, não sabe o que fazer. Porque você não se atentou, né, a essa questão da alimentação. A criança, a gente tem que olhar o todo, tá? É uma fase de muito ganho de desenvolvimento motor também, tá? O desenvolvimento motor tá em curva ascendente aí. É a fase pré-escolar que aparecem os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Que eu vou tentar falar isso mais pro final do semestre. Aparece autismo, aparece TDAH, aparece transtorno opositor desafiador, que é o tal do TOD, tá? E aí a gente tem que se atentar a essas questões também dos transtornos, que, né, essa fase grita, mas eu não vou entrar no mérito agora. É a fase que o corpo fica mais proporcional, a cabeça, né, fica mais delgado, fica mais bonitinho, uma fase que o corpo da criança ali, eles têm pouco controle do corpo, mas é um corpo mais uniforme. É a fase, pessoal, de dominância lateral. Professores de educação física, isso é muito importante. A lateralidade da criança começa a se desenvolver aí, tá? Na segunda infância. Com 7 anos, a criança tem que estar com a lateralidade definida. Mas é na verdade, com 1 ano que começa a preferência dominal. Com 1 ano. A dominância ali na primeira infância, entre 3 e 6 anos. Com 7, define. Ah, mas o meu aluno não definiu lateralidade. Uai, eu sou professor de educação física. O que você vai fazer com isso? Também vou falar mais pra frente como a gente estimula aí definição de lateralidade, tá? É nessa fase que o cognitivo é muito imaturo. Então é a fase do amigo imaginário, é a fase da pseudo-mentira. Porque às vezes a gente fala assim, ah, criança mentirosa, mas ela tá com a imaginação ali, né? A flor da pele. Às vezes ela não tá mentindo, ela tá imaginando. Então, às vezes a gente acha que a criança é meio pancadinha da cabeça, meio maluquinha, mas não é. É a fase de imaginação, imaginário, dos amigos imaginários, de ver coisa, que imagina muita coisa. E aí, qual que é a implicação disso na nossa aula de educação física? A gente tem que usar isso. É a fase do simbolismo, né? Eu tenho que dar a minha aula toda voltada para a imaginação. Eu quero que eles, sei lá, passem uma corda. Eu vou falar que aquela corda é uma ponte, que debaixo daquela ponte tem jacaré, né? Então, eu tenho que colocar o fator imaginação, porque eles estão nessa fase de imaginação, né? Eles estão indo para o concreto, mas ainda é muita imaginação. Se a minha aula for só baseada no concreto, porque eu sou adulta, né? Eu penso no concreto. Eu tenho capacidade de abstração, né? Óbvio. Mas eu sou muito concreta ali, sou muito objetiva. Mas é criança, ela tem que ter o simbolismo. Vamos falar isso lá na teoria de Piaget, tá? Aí começa a identidade de gênero, menino e menina, né? Então, banheiro de menina, menino contra menina. Eles têm muito isso já. E é muito engraçado, com 5 anos já começa o senso competitivo entre gêneros. E a gente tem que saber lidar com isso na sala de aula, tá? Agressões e medos são muito comuns. Lembra? Avaliar a criança no todo. Então, eu tenho que avaliar o psicossocial. Então, é a fase que a criança vai morder, achou ruim, vai morder, vai puxar o cabelo, né? Vai chorar por qualquer coisa. Eu já dei uma aula que a atividade era sobre o lobo mau. Uma penca de criança começou a chorar achando que eu era o lobo mau de verdade. Então, a gente tem que ir medindo isso também, né? São crianças extremamente imaturas do ponto de vista de controle emocional, né? Então, tá vendo como cada característica interfere na nossa aula de educação física? Eu já falei, né, da maturidade temporal e sensação de abandono. Então, assim, às vezes a sua aula é no primeiro horário e você vai ter que saber lidar com isso. A mãe deixa a criança lá também e ainda eles têm essa sensação de abandono e tu vai atrasar a sua aula 20 minutos para fazer aquela uma criança parar de chorar. Porque a mãe vai entregá-la para você e você vai ter que se virar, ok? Então vamos lá, gente. A luz apagou aqui, mas depois eu acendo de novo. Deve ter queimado. E a terceira infância, que é de 6
aos 11 anos. Essa terceira infância é o período mais longo, né? Que vai lá do primeiro ano até o quinto ano, que é de 11 anos. Então, o nível de crescimento, ele diminui um pouco. A criança não para de crescer, mas a velocidade de crescimento diminui um pouco. A força aumenta. Lembra da última aula que eu falei que o desenvolvimento era uma relação entre crescimento e declínio? Então, o crescimento, ele desce um pouquinho e a força aumenta muito. Qual que é a implicância disso na minha aula de educação física? Eu tenho que pensar principalmente nos meninos que têm um pico de testosterona gigantesco. E a testosterona, ela é diretamente relacionada ao nível de força. Então, eu tenho que pensar quais atividades eu vou fazer junto com as meninas, quais atividades pode ser de contato, né, de corpo, de choque, de trauma. Porque os meninos nessa fase são mais fortes que as meninas. Tem umas meninas que são aventureiras, que topam um futebol ali, eu não quero nem saber. Mas tem meninas que não. E elas, de fato, nessa fase, são mais frágeis em relação à força, tá? Então, isso é muito interessante a gente pensar também. E aí, eles têm um pensamento concreto. Então, nessa fase de 6, 7 anos, eles não precisam tanto do faz de conta, né? Então, a gente também tem que medir o faz de conta nessa fase. Se tu chegar para um quinto ano e brincar de lobo mal, eles vão rir da tua cara, né? Você chegar para um menino de 10, ainda mais hoje em dia, 9 anos já, ficar com muito faz de conta, muita imaginação, eles não vão aderir à sua aula. Eles não vão participar de forma efetiva da sua aula. Tá vendo como cada característica interfere no nosso planejamento? Tá. A família ainda é o centro. Então é muito bom a gente ter esse contato com a família para entender o contexto social da criança, tá? Nessa faixa etária. E o pensamento já é mais concreto, então não tem tanta necessidade do simbologismo. E a adolescência, que é dos 11 aos 20 anos, né? Aqui fala até os 20 anos, né? Há 6 anos atrás eu era adolescente ainda, que pena. Então, é um salto de crescimento muito grande, né? Dos 11 aos 20, principalmente os meninos que têm o pico de testosterona enorme. E aí o menino que tá lá no seu quinto ano, ele é desse tamanho. Aí na hora que tu encontra o moleque no ensino médio, você olha para cima para conversar com ele. Você fala assim, meu Deus, o que aconteceu com esse menino, né? Não precisa ir muito longe no ensino médio, né? A diferença do menino do sexto ano pro menino do oitavo ano. Se você consegue dar aula ali para todos os anos, você fala, meu Deus, o que esses meninos tomaram, né? As meninas, do ponto de vista de reprodução, né? A menina com 10 anos, ela já tem mama farta, ela já tem um quadril muito largo. Então, também é nessa fase de maturidade reprodutiva. Natália, pelo amor de Deus, não inventa moda, não. O que essa maturidade reprodutiva tem a ver com desenvolvimento? Hormônio, a agressividade. É a fase que os meninos vão estar extremamente reativos a tudo. E a gente tem que administrar isso na sala de aula. É nessa fase que vai ter muita treta no futebol. É nessa fase que vai ter muita treta no vôlei. Porque eles são extremamente reativos. É essa fase que você vai ter que controlar a tensão o tempo todo. Você vai ter que gerenciar a tensão, tá? O hormônio tem muita relação com o comportamento social e emocional. É aí também que começa a ter capacidade de abstração, noção de conhecimento científico. Então, a gente pode incluir a interdisciplinaridade nas nossas aulas de educação física. Né? Conversa com o professor de geografia, conversa com o professor de ciência, vê o que eles estão trabalhando lá, vê se dá para agregar na aula de educação física. Vamos contribuir com o desenvolvimento intelectual dos nossos alunos também. Não só do ponto de vista motor, nessa fase já não tem muito o que fazer. Se o menino chegou em defasagem motor ali com 15 anos, não tem muito o que fazer, né? Então, vamos contribuir com o todo, o desenvolvimento global. Eu falo muito isso, desenvolvimento global da criança. É nessa fase que começa a aparecer a identidade sexual. E nós, como professores, nós, como profissionais da educação, temos que gerenciar isso também. Principalmente em escolas de periferia, principalmente na era do bullying, principalmente na era
infelizmente, de intolerância, dessa discussão de identidade de gênero. É nessa fase que começa a aparecer e nós, professores de educação física, temos que trabalhar isso. Imagem corporal, influência da mídia, transtorno alimentar. É nessa fase que começa a aparecer adolescentes depressivos, com pensamento suicida, com corte no braço. Nós somos professores, além de professores de educação física, atuamos com adolescentes na área da educação, ok? E para terminar, é nessa fase que os amigos se tornam um centro. A família deixa de ser o centro e os amigos passam a ser o centro. Então a gente pode usar isso, principalmente a galera aí que tem facilidade de lidar com adolescente. Usem essa característica para puxar os alunos para a aula de vocês. É difícil dar aula para adolescente, Natália? Não. É desafiador. É difícil dar aula para bebê. Que você tem que ficar muito atento. Para adolescente é fácil, é desafiador. Mas você tem que entender que o adolescente ele também está passando por mudanças ali, né? Crescimentos e declínios, mudanças e estabilidades. Principalmente emocional e social. Imagem corporal grita na fase da adolescência. Então, nós, como professores de educação física, temos que trabalhar imagem corporal, ansiedade, estresse, depressão, transtorno alimentar, gordofobia, homofobia, tá? A gente tem que trabalhar essas questões. Então, hoje foi esse o nosso tema. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição. Beijos!